Nós estamos na vigília das vigílias. Sejam todos muito bem-vindos para meditarmos a palavra deste dia. O evangelho se encontra em São Marcos, capítulo 16, de 1 a 7, que diz assim: Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: Quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco. Mas o jovem lhes disse: Não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à vossa frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Olha, os anjos, né? Olha lá, o anjo lhe disse: Não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide dizei a seus discípulos e a Pedro. Interessante que vai dizer aos discípulos, vai dizer aos apóstolos e diga a Pedro. Está vendo que Pedro aqui é destacado, né? O nosso primeiro Papa. Dizei a Pedro também que ele irá à vossa frente. Onde? Na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no Sábado Santo, na noite mais importante, na semana mais importante do ano para nós católicos. Sejam todos muito bem-vindos para meditarmos o porquê. Gente, nós temos que entender o porquê que esta solenidade maior é tão importante. Veja, nós vimos na Quinta-feira Santa, que Jesus ele instituiu a Eucaristia e instituiu também ali o sacerdócio para levar e conduzir os sacramentos, a salvação para toda a humanidade, por todos os tempos, para salvar o mundo. Salvar o mundo do quê? Justamente disso que nós estamos celebrando aqui hoje. Jesus venceu a morte, e a morte morreu no dia em que ela tocou em Jesus, como nós vimos na Sexta-feira Santa. Nós contemplamos e vimos todo o julgamento, toda a flagelação, todo o caminho para o Calvário, a crucifixão, e nós vimos que ali aparentemente Jesus havia perdido e o mal havia vencido. Mas ali o que aparecia uma derrota, na verdade foi a grande vitória, porque Jesus derramou o sangue como um cordeiro sobre nós. E o pecado, antes que era apenas um gesto, uma prefiguração, agora é real. Agora, de fato, este sangue deste cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora sim, este pecado é retirado do mundo. E isto é permanentemente levado para todos os povos do mundo inteiro. Agora você imagina bem quantas santas missas são celebradas o tempo todo, todos os dias no mundo inteiro. Quantas? O tempo todo, em algum lugar, existe uma missa sendo celebrada. Veja, Jesus está mantendo este planeta, Jesus está trazendo o Espírito Santo para esta humanidade. Querido irmão e irmã, veja, no mundo inteiro nós estamos celebrando a mesma coisa, estamos celebrando Jesus, estamos celebrando Jesus, a vida que vence a morte. Jesus venceu a morte, portanto é Páscoa, é esta passagem, né? Que Jesus, a Páscoa significa passagem. Antes, nas primeiras leituras, nós não vimos, mas neste dia se lê as leituras, 9 leituras, né? E uma delas diz que as portas eram ungidas, né, com sangue, e ali aquela casa, aquelas pessoas eram protegidas. Pois é,
é uma prefiguração para todos nós. Estamos protegidos justamente com a Eucaristia, com o sangue de Cristo, com este pão que vem do céu, que é o próprio corpo de Cristo, que nos alimenta, que nos dá força e que nos ilumina. Nós precisamos, e como precisamos justamente desse dia, de entrarmos nesta pedagogia de Jesus. Venceu a morte. Veja, Jesus venceu essa morte que estava nos aprisionando. Veja, a vitória está aí, precisamos de nos alegrar, porque o que Ele nos salvou, Jesus nos salvou do que nós não estávamos em perigo, está tudo bem, não sei por que Jesus salvou. Jesus salvou da morte eterna, da desgraça eterna. Jesus nos salvou da morte eterna. Sim, agora nós, assim como Ele, através do batismo, e é por isso que nós vamos renovar o nosso batismo hoje, com Ele, no dia do nosso batismo nós morremos, mas com Ele nós também ressuscitamos. Em nós já está a vida batismal, já somos filhos de Deus, pertencemos ao céu e somos do céu. Então Jesus conquistou para nós a vida física, mas também a vida eterna. Jesus venceu essas duas mortes por cada um de nós. Todos nós poderíamos estar permanentemente perdidos por toda a eternidade, mas agora nós somos perdoados, restaurados, plenificados pela sua graça, pela sua glória, pelo seu sangue. Agora, é por isso que nós temos que abraçar, gente, nós estamos no tempo da graça e nós precisamos de abraçar esta graça livremente, porque nós temos o livre-arbítrio, abraçar essa graça constantemente, todos os dias da nossa vida. Por isso que é tão importante a oração, por isso que é tão importante ter uma firme decisão de querer a graça de Deus sobre nossa vida. Jesus, Ele redime. Jesus é o príncipe dos mártires. Por quê? Porque Ele é o primeiro mártir. Ele é o príncipe dos mártires. É Ele que se entrega, é Ele que se imola, é Ele que perdoa os nossos pecados. Jesus, Ele morreu e venceu para sermos assim como Ele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Ele purifica a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, vamos aceitar e abraçar neste dia, nesta noite santa, esta purificação que vem de Deus, esta purificação que só vem de Deus, este sangue de Deus, deste Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro ressuscitou e derramou sobre nós os sacramentos, a graça da vitória e da vitória eterna. Veja, neste dia, esta celebração que nós vivenciamos no Sábado Santo é a celebração mais longa, mais linda do ano, a mais importante é a ressurreição, é a vitória de Jesus. Nesta celebração nós temos a liturgia da luz, temos a liturgia da palavra, temos a liturgia batismal e também temos a liturgia da Eucaristia, a liturgia eucarística. Veja, na liturgia da luz, que começa lá fora da igreja, toda a assembleia, toda a igreja vai para um lugar reservado fora da igreja e ali começa a celebração. A celebração começa ali, então todos nós temos que ir para lá, para esse lugar reservado, fora da igreja. E ali tem toda a bênção do fogo e assim, abençoando o fogo, vai acender o círio pascal. O círio pascal é aquela vela grande, aquela vela bonita, aquela vela grandona. E ali, com aquele fogo abençoado, esta vela é acendida, tem todo um ritual muito bonito que é feito lá nesse momento. Veja, e depois, veja, primeiro, por que ela é grande, ela é bonita assim? Porque ela representa para nós o Cristo, mas o Cristo ressuscitado. Então, quando você olhar para essa vela grandona, você vai pensar assim, nossa, Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, Ele ressuscitou. Qual é a importância de tudo isso? A importância de tudo isso é que você vai ressuscitar com Ele. Ele vai fazer você ressuscitar com Ele. E depois, com esta vela
já acesa, esse ciro, essa vela grandona, essa luz ela vai de fato ser acesa. Ele que é a luz, o ontem, o hoje, o sempre, o alfa, o ômega, o tempo, a eternidade, o princípio, o fim. Esta vela é tudo isso. Por quê? Porque é Jesus. Jesus, ele vai permanecer aceso em nossos corações por toda a eternidade. E esta vela, este ciro pascal, ele também vai estar aceso no tempo pascal todo, no tempo pascal. E também nos momentos em que tiver durante o ano todo, nas celebrações do batismo, né? Então ali também os padrinhos, os pais vão acender as velas para que o Cristo ressuscitado possa acender, renovar o batismo ali do pai, dos padrinhos, para assumir em nome daquela criança. Ou senão do adulto também que recebe e que também tem que ter a consciência acesa pelo próprio Cristo. Porque é o Cristo, é o Senhor que nos acende, é o Senhor que nos ilumina, é o Senhor que traz para nós o céu. Depois nós fazemos uma procissão com esse círio. A igreja que está lá fora faz uma procissão com este círio. Em procissão, nós vamos para a igreja. A igreja está toda apagada. Por quê? Porque falta ali Jesus naquele momento. Veja, é o ressuscitado que está chegando. E está chegando com a sua igreja lá fora. E na medida em que as velas vão acendendo, as velas de cada pessoa, até que se acenda todas as velas, aí sim se acende a luz da igreja. E na hora que se acende a luz da igreja, aí sim canta-se o exulte. O exulte é esse grande anúncio da ressurreição de Cristo. Este Cristo que venceu a morte e que agora é luz para todos nós, que é vida eterna para todos nós. Queridos amigos, irmãos e irmãs, depois desta primeira parte da luz vem a parte da palavra. Gente, esta parte, deixa eu explicar para vocês assim bem por cima e rapidamente. Esta parte ela é muito mais importante, muito importante. São 9 leituras, 7 do Antigo Testamento, 2 do Novo Testamento. É a história de toda a salvação. Então vai desde lá da criação, e vai contando a história da salvação humana até chegar em Jesus Cristo. Veja, é a libertação do povo do Egito, é o chamado do homem, é a libertação do povo do Egito. Tá vendo? É a libertação do povo da escravidão. E esta história que é a liberdade, a libertação da escravidão, é a nossa história. É a prefiguração de Jesus. É Jesus que é ressuscitado, é o ressuscitado que nos tira também da escravidão eterna do pecado e nos traz a liberdade, para a liberdade. Os filhos de Deus nasceram para ser livres e felizes. Esta liberdade nós só encontramos no Sagrado Coração de Jesus, sendo obedientes à sua santa lei. E sendo obedientes à sua santa lei, nós vamos caminhar, de fato, seguindo esta luz, iluminados, né? Esta chama tem que ficar acesa o tempo todo em nós, porque se nós nos afastarmos da luz de Cristo, esta luz de Cristo em nós pode ser apagada. É aí que está o grande problema, o grande desastre na nossa vida. Depois nós vamos cantar lindamente o Glória, porque o tempo todo, a quaresma toda, a gente segurou o Glória, não cantamos o Glória. O Glória vai ser cantado agora, com exceção no dia de São José, que cantou o Glória, porque São José é São José, né? Mas aí a igreja segurou também de novo, cantamos aí na Quinta-feira Santa, e agora sim, mais solenemente ainda, cantamos o Glória. Por quê? Porque Jesus é o Senhor ressuscitado. Então que nós possamos, gente, glorificar a Deus com muita alegria neste dia. Depois nós vamos ver ali a carta aos Romanos, onde vamos recordar o batismo e também ali nós vamos nos comprometer
com os compromissos, aqueles que nós abraçamos quando nós somos batizados. Que compromissos são esses? Veja, o compromisso de ter um coração igual ao de Jesus. Um compromisso de caminhar com Jesus. A cada missa, a cada dia, a cada liturgia, a cada sacramentos. Jesus instituiu os sacramentos para que possamos ser e se manter salvos, para ser salvos e manter salvos, e levar a salvação para as outras pessoas. Nós recebemos essa graça da força do alto, né, que é os sacramentos, justamente para caminhar com maturidade nessa vida. E é assim que nós temos que fazer. Então, nós neste dia, nós vamos renovar com a liturgia do batismo, nós vamos renovar o nosso batismo. Nós vamos professar a nossa fé. E professando a nossa fé, dizendo em quem nós acreditamos, né? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e nós vamos professar a fé e renovar o nosso batismo e receber as águas, né, que vão ser abençoadas ali no dia, desse dia tão importante, nesta vigília das vigílias. E por fim, depois que nós ouvimos toda a palavra da salvação, depois que nós ouvimos o Evangelho da ressurreição, este Evangelho que aparece o anjo, que vai avisar, vai anunciar, Jesus vai vir ao seu encontro, depois que nós ouvimos a palavra de Deus, agora é o grande momento de recebê-lo na Eucaristia. Agora é o momento em que nós vamos receber Jesus na liturgia eucarística, que é a quarta parte. São 4 partes, né? A luz, a palavra, o batismo e a liturgia eucarística. Nós recebemos Jesus na Eucaristia, justamente para permanecer com Ele, para que Ele possa permanecer em nós. E assim nós vamos seguir a vida do jeito certo. E do jeito certo é com Ele, repletos da graça de Deus, sempre, para suportar e viver tudo aquilo que vai vir pela frente. Muitas alegrias, mas também muitas dificuldades, porque Jesus disse: pega a tua cruz, mesmo ressuscitado. Quer me seguir? Jesus está dizendo, Jesus é a luz. Quer me seguir? Então pegue a tua cruz. Veja, todos nós temos cruzes, pequenas ou grandes, enfim, umas maiores, outras menores, mas todos nós temos. Pega a tua cruz e me siga. Não podemos deixar e abandonar as nossas cruzes, porque nós também temos a nossa cruz. Se está difícil, unamos a nossa cruz à cruz de Cristo. Ele nos ajudará, né? E assim, hoje é dia de alegria, é dia de felicidade, é dia de celebrarmos a graça mais solene, a ressurreição. O que significa isso? Meu irmão, minha irmã, significa céu, significa paz. Mas as palavras, eu posso falar mais um monte de coisa, mas as palavras não são suficientes e não será suficientes nunca. Veja, a eternidade será pouco para agradecer a Deus. Veja o que eu falei, a eternidade será pouco para agradecer a Deus pelas maravilhas, pelas graças que Ele vai derramar e derramou sobre nós. O teu amor infinito, a tua graça infinita. Então, sejamos felizes, fiquemos felizes, caminhemos felizes nesta vida até o fim, vamos até o fim com a graça de Deus. E é isso que importa, é justamente isto que é necessário para todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, feliz Páscoa e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, aleluia, aleluia.